os irmãos nesses dias que estamos juntos. É uma alegria muito grande no nosso coração, meu, do Carlinhos, da Bel, da Maris. O Senhor tem proporcionado estar com os irmãos e temos sido muito amados, temos sido renovados também pelo Senhor nesses dias e queremos compartilhar algumas coisas. O Carlinhos começou ontem à noite e o Senhor depositou um encargo no meu coração. E o Carlinhos vai continuar o encargo do coração dele de noite. Nessa manhã eu quero também falar das pisadas de um rebanho, do rebanho do Senhor, como o Carlinhos usou esse termo, né? As pegadas do rebanho, na carta aos Filipenses. Queremos conversar um pouquinho nessa manhã, algumas coisas apenas a respeito dessa carta, nós não vamos gastá-la, mas que o Senhor possa nos fazer nessa manhã ver as pegadas do nosso Senhor Jesus, as pegadas do próprio Senhor, através dessa carta de Filipenses. Nós cantamos esse cântico agora tão tremendo, que diz que nós somos livres para adorar o Senhor. Nós somos livres para amar o Senhor. Nós somos aqueles que morremos e ressuscitamos. E a nossa vida no Senhor, como cantamos, é uma vida de ressurreição. Não é mais uma vida que está na morte, mas é uma vida ressurreta. Por isso nós somos livres no Senhor. Nós somos livres para amar o Senhor. E eu creio que essa carta de Filipenses expressa essa liberdade que nós temos no Senhor, de ser livres nele. Essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, mais ou menos cerca de 10 anos depois que ele teve a primeira vez com esses irmãos em Filipos. E aqui na carta dos Filipenses nós vamos ver a profundidade do viver cristão. Nós vamos ver uma vida profunda em Cristo. Carlinhos falou ontem que nós somos muito amados pelo Senhor, que aquela mulher de Cantares, ela era amada e que nós somos profundamente amados pelo Senhor. E essa igreja aqui em Filipos é uma igreja que foi muito, mas muito amada pelo Senhor, através da vida daqueles irmãos, através da vida do apóstolo Paulo. Paulo tinha um profundo amor por esses irmãos de Filipos. Quando Paulo conheceu esses irmãos, só vou resumir para os irmãos, está lá em Atos capítulo 16, quando Paulo conheceu esses irmãos, foi através de muitas dores. Aquela igreja nasceu com dores de parto. Paulo tentava ir para uma região frígio-gálata, o Senhor não permitiu, e ele teve uma visão de um varão macedônio pedindo: passa a Macedônia e nos ajuda. Então Paulo avança para aquela região e a primeira cidade que ele vai chegar ali da Macedônia é Filipos, está lá em Atos 16. E quando ele chega em Filipos, ele encontra um lugar de oração e encontra umas mulheres piedosas ali. Lá estava Lídia. Lídia era uma mulher muito rica, de muitas posses, e ela vai ser encontrada, ela vai encontrar o Senhor ali através da vida do apóstolo Paulo, e a sua casa vai ser salva. Então Paulo vai ficar ali alguns dias com a casa de Lídia, pregando o evangelho do reino. E então naqueles dias que ele fica ali, outra pessoa vai ser salva, no meio daquele processo entre Paulo ir para aquele lugar de oração com aqueles irmãos que tinham aceitado o Senhor. Vai ter uma jovem que estava possessa de um espírito imundo, de adivinhação, e Paulo liberta aquela jovem. E quando Paulo liberta aquela jovem, na verdade, né, vou corrigir, o Senhor liberta aquela jovem, através da vida do apóstolo Paulo. Quando o Senhor liberta ela, aqueles senhores daquela escrava ficam enfurecidos e mandam prender o apóstolo Paulo. E Paulo e Silas vão ser açoitados pelos cidadãos ali de Filipos. Aqueles cidadãos de Filipos eram cidadãos romanos, porque aquela cidade de Filipos era a primeira colônia romana, primeira do distrito e colônia, e Paulo vai ser preso. Então, quando Paulo vai ser preso, a gente tem aquele texto maravilhoso que nos relata que Paulo e Silas, açoitados, pés presos sobre o tronco, eles não reclamaram, nem murmuraram,
eles cantavam louvores ao Senhor, eles adoravam ao Senhor. É linda essa cena, irmãos. Então o Senhor age naquela cela, liberta eles. Então o carcereiro acha que todos fugiram e Paulo se levanta e diz: não, estamos todos aqui. E aquele carcereiro que provavelmente ouviu o evangelho, ouviu os louvores, ele pergunta: o que farei para ser salvo? Então Paulo diz: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Então aquele carcereiro vai ser salvo e liberto pelo Senhor e a sua casa também. Então esse é o começo da igreja em Filipos. Nós tínhamos uma mulher muito rica, uma família muito rica, uma jovem escrava, possessa de um espírito que foi liberta, e um carcereiro, que também era de uma condição muito humilde. Pessoas completamente diferentes. Pessoas de características naturais que jamais se uniriam para estar juntas, mas foram unidas pelo Senhor Jesus. Foram unidas por causa do Senhor Jesus. Ele uniu eles. Porque a unidade do corpo de Cristo não é uma unidade de pessoas que pensam igual. Não é verdade? Nós não somos aqui. Nós temos gostos e interesses diferentes, bem diferentes alguns de nós. Eu estou conhecendo um pouquinho os irmãos para conhecer os gostos de alguns. Mas nós somos diferentes. Mas o que nos une, irmãos, é o Senhor Jesus. Nós somos unidos através da vida do Filho. Amém? Esse é o começo da igreja em Filipos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos nessa manhã abrir a Tua palavra e compartilhar acerca de Ti mesmo. Mas nós te pedimos nessa manhã que o Senhor alcance o nosso coração com ela, a Tua palavra. Que o Senhor nos dê ouvidos de ouvir. Se o Teu Espírito Santo não ministrar a cada um de nós, é vão cada palavra dita. Por isso nós rogamos a Ti, Senhor, ministra nos nossos corações, desde o meu coração que estou compartilhando, ao coração de cada irmão e irmã que está aqui. Queremos ser renovados, queremos ser avivados, queremos Te ver, Senhor Jesus. Por isso pedimos, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento ao ouvir acerca de Ti mesmo na Tua palavra. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Vamos abrir então ali, irmãos, na carta aos Filipenses. Nós vamos ler alguns textos. Deixa eu tirar meu relógio para não perder o horário. Os irmãos estão cansados, né? Então eu não pretendo... Eu vou ficar com o reloginho aqui para não deixar os irmãos dormindo aí. Aqui, então, nós em Filipos, nós vamos ver que como eu falei, que é uma carta de profundo amor. Paulo, provavelmente, quando saiu dali de Filipos, é muito provável que Lucas tenha ficado um tempo com aqueles irmãos. E aqueles irmãos, eles foram muito amados pelo apóstolo. E eles de alguma maneira, eles encontraram um caminho, eu vou colocar assim para os irmãos, do coração do apóstolo, que Paulo, ele realmente, quando você olha para essa carta, você vê que ele abre o seu coração aqui para esses irmãos. 2 cartas no Novo Testamento demonstram esse coração de Paulo, esse coração realmente aberto e rasgado dele, que é 2 Coríntios e essa carta de Filipenses. Mas ali em Coríntios ele fala muito da autoridade do apóstolo. E aqui em Filipenses fala muito do seu amor. Essa carta, nós vemos um profundo amor do apóstolo por esses irmãos, um profundo carinho, porque esses irmãos eram muito operantes. Eles realmente se uniram ao apóstolo, de tal maneira que eles até ajudaram o apóstolo financeiramente, algumas vezes, quando Paulo foi para Tessalônica, 2 vezes eles serviram ele financeiramente. Eles realmente responderam ao evangelho. Eles receberam aquele evangelho e eles responderam àquele evangelho. E eles eram irmãos muito diferentes, mas eles se uniram em torno do Senhor. Eles se uniram em torno daquele evangelho que salvou eles. Eles viram a manifestação do poder de Deus. Eles viram na vida do apóstolo os sofrimentos, as lutas que ele passou. E isso Paulo relata lá em Tessalonicenses, falando das lutas que ele teve em Filipos, mas eles entenderam que isso fazia parte do caminhar cristão. Então aqueles irmãos, eles realmente, você não vê nenhuma, nessa carta aqui, nenhuma correção doutrinária
Você não vê nenhuma repreensão do apóstolo nesse sentido. Mas quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, depois de 10 anos para esses irmãos, algumas coisas tinham acontecido nesse período de tempo. Paulo já tinha estado com ele pelo menos 2 vezes e agora Paulo estava preso. Paulo estava lá na prisão em Roma e Epafrodito levou uma oferta para Paulo daqueles irmãos de Filipos e relatou algumas coisas que estavam acontecendo em Filipos. Então, no pano de fundo aqui dessa carta, tem um agradecimento de Paulo por essa oferta lá no capítulo 4, mas também tem algo que estava acontecendo que Paulo precisava corrigir. Havia uma divisão, havia, não vou nem dizer que era uma divisão, mas um princípio de divisão entre duas irmãs. Havia um contexto aqui de um conflito entre duas irmãs, que vai ser relatado lá no capítulo 4. E Paulo, preocupado com isso, ele quer encorajar esses irmãos, ele quer corrigir isso. Então, no seu coração, havia um profundo amor por eles e um desejo de não permitir que essa divisão, que aquilo que estava começando a surgir, alcançasse o coração daqueles irmãos. Então, Paulo vai tratar isso de uma maneira muito especial, e é o que nós vamos tentar ver. Mas antes de olharmos para isso, nós vamos ter que passar pelo capítulo 1 e 2, que é onde nós vamos ficar. Eu só vou ler alguns textos, só para os irmãos se situarem na carta. Filipenses 1, 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Até aqui. Irmãos, olhando para essa carta aqui de Filipenses, nós já conseguimos ver nesses textos aqui o coração do apóstolo Paulo quando ele começa a escrever essa carta. Paulo percebeu que os filipenses, eles tinham perdido a alegria. E por isso essa carta é uma carta que fala da alegria. 14 vezes vai aparecer de alguma forma a alegria aqui sendo expressa. E Paulo percebeu que eles perderam essa alegria porque eles foram tocados pelas circunstâncias. Aquelas circunstâncias que estavam acontecendo com eles, aquelas situações que eles estavam enfrentando, fizeram com que eles tirassem os olhos do Senhor Jesus. E aquelas circunstâncias começaram a inquietar o coração deles. E, consequentemente, eles perderam a alegria. Sempre que nós tiramos os olhos do Senhor, irmãos, nós vamos perder essa alegria. Por isso, Paulo, ele vai querer resgatar isso no coração desses irmãos.
Paulo era um irmão que vivia acima das circunstâncias. Ele aprendeu essa caminhada com Cristo ao longo da sua vida. Ele vivia nos lugares celestiais. Ele vivia com seus olhos no Senhor. Ele via e percebia que ele não andava nesse mundo com seus olhos terrenos. Ele olhava com os olhos do Senhor, com os olhos celestiais. A gente consegue perceber isso pelas frases. Nós vamos falar de algumas frases de como Paulo se via. Irmãos, a nossa vida cristã é uma vida feita de experiências. E quanto mais nós experimentamos o Senhor, mais nós conhecemos Ele. Mais nós vamos conhecendo o nosso Senhor, à medida que mais nós experimentamos dele. Por isso que Paulo faz aquela oração do versículo 9, que o amor deles aumentasse mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Paulo já orava para que o amor deles crescesse, mas não é um conhecimento intelectual. Essa palavra aqui é epignosis, é um conhecimento experimental, é de uma experiência, de experimentar mais do próprio Senhor. À medida que nós vamos vendo mais o Senhor, experimentando dele mesmo, nós vamos vendo o seu corpo e nós vamos nos amando mais e mais. Então, Paulo queria que eles vissem o Senhor Jesus. Então, o irmão Steph Calgo tem uma frase aqui que eu anotei dele, que eu quero ler para os irmãos. Ele fala assim: a nossa vida é feita de experiências, e o que experimentamos vai constituir nossas vidas. Como não vivemos alienados, e a vida é vivida de muitas e diferentes situações, muitas circunstâncias as quais Deus permite que vivamos, há muitas circunstâncias as quais Deus permite que vivamos, para que através delas nós possamos aprender a Cristo. Irmãos, o segredo do viver cristão, e que nós vamos ver aqui nessa carta, em si, não é as circunstâncias, não é passar por circunstâncias, não é o sofrimento que nos faz crescer, mas o segredo do viver cristão é a nossa reação às circunstâncias. Às vezes tem irmãos que falam assim, que quando está passando por uma situação de sofrimento, ele diz que está tomando a cruz. Mas eu creio, irmãos, tomar a cruz não é sofrer, mas é como você reage àquele sofrimento. Isso vai fazer você tomar a cruz, o caminho do Senhor e negar a si mesmo. Então a nossa vida como cristãos vai passar por muitas situações, por muitas circunstâncias. Paulo, ele passou por essas circunstâncias na sua vida. E por isso lá no capítulo 4 ele vai dizer assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz isso. Eu aprendi. Nenhum de nós nasceu sabendo, nem Paulo. Por isso Paulo foi vivendo com o Senhor, caminhando com o Senhor. E à medida que ele caminhou com o Senhor, ele foi aprendendo a viver com Cristo, a andar com Cristo. E por isso ele vai dizer lá no capítulo 4, se os irmãos quiserem acompanhar, no versículo 12, ele diz assim: tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo sabia na sua caminhada com Deus que quem o fortalecia era o Senhor. Paulo sabia que ele estava com o Senhor. Por isso, quando ele vai escrever essa carta aqui, nós lemos aqui, ele vai dizer para os irmãos que no versículo 12, ele vai dizer assim que as coisas que aconteceram com ele não estava preocupado com a sua situação. Paulo estava preso em Roma. Ele estava aguardando ser julgado por Nero. Podia ser hoje, podia ser amanhã, podia ser depois de amanhã. A qualquer momento ele podia ser julgado e morto. Mas ele não estava preocupado com isso. Paulo estava preocupado. Seus olhos estavam no Senhor. Ele estava preocupado com o Senhor. Por isso ele diz assim: as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo. As cadeias de Paulo não eram romanas. As cadeias de Paulo eram em Cristo. Paulo era livre no Senhor Jesus. Ele não estava preso pelos romanos. Ele estava livre no Senhor Jesus. Por isso que ele diz que as cadeias dele eram em Cristo. Ele fala assim no verso 16, que ele está incumbido da defesa do Evangelho.
Quando ele se via naquela situação, que ele naquela circunstância que ele estava passando, que ele estava preso ali por aqueles romanos, ele não estava ali para defender a sua pessoa. Olha, Nero, eu estou preso aqui, eu estou pregando o evangelho, mas veja bem, eu não fiz mal para ninguém, me deixa ser livre, eu só estou pregando sobre o amor. Não. Paulo estava preocupado ali, perante quem ele estaria ali? Ele estava preocupado em defender o evangelho do Senhor Jesus, as boas novas de Cristo. Você percebe, irmão, como Paulo, ele não olhava com seus olhos naturais, ele olhava com os olhos espirituais. Nós cantamos aqui hoje, nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Nós saímos da morte e agora vivemos uma vida ressurreta. Por um lado, caminhamos nessa terra, mas por outro lado, nós estamos com Cristo nas regiões celestiais, como Colossenses diz. Pensai nas coisas do alto, onde Cristo vive e está sentado. Porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo. Não é glorioso isso, irmãos? Nós estamos com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa vida. Então, Paulo podia dizer no verso 5, 20, ele vai falar que nós lemos, ele diz que ele tinha uma expectativa. Ele fala assim: a minha ardente expectativa e esperança é de que em nada serei envergonhado. Agora, olha o que ele diz no verso 20. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Paulo está dizendo, eu não vou ser envergonhado. Cristo vai ser engrandecido no meu corpo. Ele não estava preocupado com a vergonha dele, mas era com o evangelho que ele estava preocupado. Os seus olhos estavam no Cordeiro. Por isso ele pôde dizer essa frase, para mim, o viver é Cristo. Irmãos, essa carta é maravilhosa. Eu não quero gastar muito tempo nessa introdução. É uma carta tão curta, de tantas verdades. A gente tem várias frases que eu coloco até no carro, essas frases, né? Que estão aqui nessa carta. É maravilhoso isso. Paulo vai dizer aqui uma frase que define esse primeiro capítulo para ele. Para mim, o viver é Cristo. Não havia outra vida. Não havia outra vida para Paulo. Não pode haver outra vida para nós, irmãos. O nosso viver é Cristo. Ele é a nossa vida. Por isso Paulo vai dizer em Gálatas assim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O viver é Cristo. Cristo é a nossa vida. Mas aqui Paulo não está falando que Cristo é a nossa vida, e isso é uma verdade. Ele está dizendo que o viver é Cristo. Viver é Cristo. Não há uma vida a ser vivida fora de Cristo. Toda a nossa vida é em Cristo. Ele estava dizendo para esses irmãos e para nós também que a única vida que nós podemos viver nessa carne é no Senhor Jesus. Fora de Cristo, irmãos, não há vida, não há realidade, não há esperança, mas nele está tudo, porque ele é tudo em todos. Então, Paulo, ele começa a mostrar para esses irmãos gradualmente que eles precisavam colocar os seus olhos de volta no lugar correto. Era um pequeno rebanho em Filipenses, uma pequena congregação, mais ou menos 10 anos de fé, mas os seus olhos estavam sendo tirados de Cristo. E às vezes nós, como congregação, podemos também, depois de um tempo de caminhada, começar a nos apegar a algumas coisas. Começamos a passar por algumas circunstâncias. E essas circunstâncias que vão nos passando, vai nos tirando os nossos olhos do Senhor. Então nós vamos perdendo a alegria. Então Paulo começa a mostrar para esses irmãos que a vida deles estava no Senhor Jesus. Filipenses você pode dividir para aqueles que estão anotando. Nós não vamos passar por tudo, mas o primeiro capítulo fala de que Cristo é a nossa vida. O segundo capítulo, ele fala que Cristo é o nosso padrão, é a nossa mente. O terceiro capítulo, Paulo vai mostrar que Cristo é o nosso alvo. E o quarto capítulo, Cristo é o nosso tudo. Nós conseguimos ver bem claramente essas expressões. Vamos ler o verso 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica,
e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes neles, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Irmãos, Paulo está encorajando eles: vivei acima de tudo. Vivei apenas, vivei como cidadãos, que é esse modo digno do evangelho de Cristo. Eles eram cidadãos romanos ali, mas Paulo está encorajando eles a serem cidadãos do evangelho do Senhor Jesus. E ele fala assim: porque indo ver-vos, ou esteja ausente, estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, e que nada está intimidados. Paulo conclama aqueles irmãos que eles não fossem intimidados pelos adversários, pelas circunstâncias que eles estavam passando, mas que eles olhassem para o Senhor, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer. Certamente houve uma graça para cada um de nós, que foi a graça do crer no Senhor Jesus, da salvação que alcançamos em Cristo. Mas há uma outra graça aqui, que é a graça de sofrer pelo Senhor Jesus. Paulo cita isso dizendo: porque vocês têm o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis ainda, que é meu. Por que vistes em mim? Porque quando Paulo foi preso, quando ele passou por aquelas circunstâncias lá em Filipos, ele sofreu muito. Irmãos, aquela cena, nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas aquela cena, Paulo naquele cárcere, 10 anos atrás, preso. Imagina você, irmão, indo pregar o evangelho. Imagina você aqui em Brasília. Aí o Senhor diz para você, de repente: olha, dá uma visão e fala: passa lá para Joinville e ajuda aqueles irmãos lá. Vai lá ajudar os irmãos em Joinville. E você vai em direção àquele caminho, porque é a vontade de Deus, o Senhor te guiou aquilo. E você chega lá, prega o evangelho, as pessoas se convertem, são salvas, libertação de espíritos, e de repente você é preso, açoitado. E daí você diz: Senhor, mas o que está acontecendo? Eu vim aqui, eu vim pregar o evangelho, puxa, Senhor, eu estou debaixo da tua vontade. Era assim que Paulo estava? Não, irmãos. Paulo, ele estava convicto. O Senhor deu essa convicção para ele, que ele estava debaixo da vontade do Senhor. E quando nós estamos com os nossos olhos do Senhor, debaixo da sua vontade, debaixo do seu governo, não importa as circunstâncias, irmãos. Não importa. Porque o Senhor é aquele que nos conduz em todas as coisas. Porque nós estamos com ele. Por isso, Paulo, naquela prisão com aquele carcereiro, ele era livre. Quem estava preso era o carcereiro. O carcereiro estava preso, irmãos. Ele não era um livre. Ele ouviu aqueles cânticos de júbilo, ele ouviu aquele louvor de dois homens que eram livres, e ele estava preso. Por isso, quando ele acordou e viu aquelas celas abertas, a primeira coisa que ele disse: o que farei para ser salvo? Irmãos, Paulo aprendeu com o Senhor a andar acima das circunstâncias, olhando para o Senhor Jesus. E agora ele está dizendo: irmãos, vivam por modo digno do Evangelho. Vivam por modo digno do Senhor. Vamos ler alguns textos. Vou ler mais um texto aqui para dar continuidade no capítulo 2, no verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolo de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, que glória esse texto aqui. Agora que o nosso viver é Cristo, como Paulo está mostrando, se o nosso viver é Cristo,
se a nossa vida é o Senhor, se nós devemos andar olhando para o Senhor. Então Paulo diz, irmãos, se há alguma exortação, se há algum consolo de amor, se há uma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos. Ele está falando disso da vida daqueles irmãos. Ele pede mais uma coisa: completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, as primeiras vezes que eu li isso aqui, eu falei, Senhor, não tem como. Como que eu vou ter o mesmo amor, unido de alma? Alma é mente, emoção, vontade. Como eu vou ser unido de alma, tendo o mesmo sentimento? Essa palavra sentimento no original é pensamento. Como é que eu vou ter o mesmo pensamento que o Gleice? Como é que eu vou ser unido de alma com o Gleice? Nós somos diferentes. Nós temos vidas diferentes, circunstâncias diferentes. Mas, irmãos, a nossa união no Senhor é na mente de Cristo. Paulo vai dizer lá em Coríntios que nós temos a mente de Cristo. E é no Senhor que nós vamos ser um. Isso aqui é um encorajamento maravilhoso do Senhor para cada um de nós. Nós devemos, como igreja, seguir as pisadas do rebanho. As pisadas do rebanho são as pisadas do Senhor. E nessas pegadas, Paulo ensina aqueles irmãos a dizer, irmãos, vocês devem pensar a mesma coisa. Vocês devem ter o mesmo amor. Vocês devem ser unidos de alma. Porque no nosso serviço ao Senhor, na casa de Deus, irmãos, nesse serviço que nós fazemos ao Senhor, é um serviço ao Senhor. Ele é o pastor, ele é aquele que conduz as suas ovelhas. Então, nesse coração, nós temos que entender juntos qual é a mente do Senhor, qual é o coração do Senhor. Então, nós vamos conseguir viver dessa forma. E se nós vivermos assim, irmãos, jamais vai entrar contenda, divisão, partidarismo. Irmãos, se nós vivermos esses 3 versículos, nós vamos nos amar muito. Muito mesmo. Porque isso aqui é algo maravilhoso. Paulo fala assim, nada façais por partidarismo. Tem uma tradução alternativa que ele diz, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Deixa eu só abrir aqui, eu vou ler essa tradução para vocês aqui do verso 3. Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Nada na nossa caminhada como igreja deve ser feito por uma ambição egoísta. Aquelas irmãs, de alguma forma, eram amadas do Senhor. Elas desejavam servir ao Senhor. Elas tinham ímpeto por servir e elas tinham dons. O Senhor estava usando elas. Mas, de alguma forma, havia alguma ambição no seu coração. E Paulo diz que isso é uma ambição egoísta, é um partidarismo, é tomar uma parte. E isso estava querendo dividir aqueles irmãos. E ele fala: não façam nada. Nada, nós não devemos fazer nada por um pensamento pessoal, um pensamento próprio, por uma defesa própria, nem mesmo por uma glória própria. Paulo fala: não, não façam dessa forma. Como vocês devem fazer? Por humildade. Por humildade. Como isso? Considerando o outro superior a você mesmo. Ah, irmãos, que glorioso é isso. Considerar o meu irmão superior a mim. Quando eu tenho uma diferença, quando eu tenho algo que eu penso diferente, eu preciso ver a beleza de Cristo nele. O Gleison falou aqui sobre o amor, que nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos ver a beleza do Senhor na vida do outro, perceber o outro. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Nós devemos considerar o outro superior. Daí ele fala assim, não tendo em vista o que é propriamente seu, senão também o que é do outro. Aqui nessa tradução, ela fala assim, não cuidando somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqueles irmãos que eram tão amados, eles precisavam aprender a viver pelo interesse do outro e não o seu próprio interesse. Vamos ler alguns textos que cooperam com isso rapidamente. Gálatas, capítulo 5, os irmãos voltam um pouquinho. Gálatas, capítulo 5,
verso 6, Paulo diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor, mas a fé que atua pelo amor. Ali, aqueles irmãos estavam discutindo se deveriam ou não deveriam se circuncidar. E Paulo diz: não é nem a circuncisão e nem a circuncisão, mas é a fé que atua pelo amor. Irmãos, nós andamos pela fé, nós caminhamos por meio da fé. Nós devemos, é a nossa única forma de seguir ao Senhor, de andar com o Senhor, é por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé, ela atua pelo amor, ela caminha pelo amor. E daí Paulo diz assim no verso 13: irmãos, vocês foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se cumpre nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-vos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, é um encorajamento aqui em Gálatas que Paulo fala que o amor ao próximo, ele cumpre toda a lei. E Paulo diz que se nós ficarmos a nos mordermos, a nos devorarmos, seremos destruídos. É isso que ele está querendo falar para aqueles filipenses. Essa é a preocupação do coração dele. Aqueles irmãos tão amados, aquela igreja tão amada, estava perdendo a visão do Cordeiro e eles estavam começando a querer se dividir e eles iam começar a se devorar uns aos outros. E ele vai dizer aqui que o amor ao próximo é o que cumpre todas as coisas, que a nossa caminhada deve ser uma caminhada de amor. Efésios capítulo 4, verso 1. Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, Deus nos deu um Espírito. Nós fomos, quando cremos no Senhor, nós fomos batizados, diz lá em Coríntios, num Espírito. Nós somos batizados em um só corpo. O Senhor nos colocou num rebanho, num só corpo. E essa unidade, a unidade do Espírito, nós não construímos unidade. Nós não fazemos unidade, nós não pregamos sobre unidade. O que a palavra de Deus nos diz é que nós devemos preservar aquilo que o Senhor já fez. Ele nos constituiu um nele mesmo. Irmão, algo que eu aprendi há muitos anos com o Senhor foi lá através da carta de Coríntios, nós não vamos ler, mas do capítulo 12, quando fala do seu corpo, feito de muitos membros, que diz lá, né, se o olho não for ouvido, não diz, nem por isso sou do corpo. Quando Paulo está falando daquela figura do corpo, naquele texto de Coríntios, ele fala que nós somos membros uns dos outros, mas que ele, o Senhor, é a cabeça daquele corpo. E nós somos aquele corpo. Por isso, irmãos, toda divisão, guarde isso no seu coração, não é contra o corpo, é contra o cabeça. Sempre que nós nos ofendemos uns contra os outros, nós não estamos nos ofendendo apenas um com o meu irmão. Eu não estou me ofendendo apenas com o meu irmão, eu estou ferindo a cabeça daquele corpo, porque o Senhor daquele corpo não dividiu aquele corpo. Por isso que, irmãos, nós devemos preservar a unidade do Espírito. No capítulo 5, o Senhor diz que nós devemos, no versículo 1, assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, olha que encorajamento do versículo 1. Imite a Deus. Seja um imitador de Deus como filho amado. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós,
como aromas, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós somos encorajados a andar em amor, ser imitadores daquilo que Deus é. Há 3 coisas na palavra de Deus que são absolutas acerca do que Deus é, e João fala isso. Deus é espírito, isso é algo absoluto. Deus é luz, também está lá em 1 João. E Deus é amor. São 3 verdades absolutas sobre Deus. Se nós queremos imitar a Deus, nós devemos andar no espírito, na luz e em amor. Por isso nós devemos andar em amor, como também Cristo nos amou. E como que é esse andar em amor? Ele se entregou por nós. Nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E por fim, Colossenses 3:12. Vamos ler mais esse texto que é importante. Eu já citei ele. 3, no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Você vê, irmão, eu não preciso nem traduzir. Essa é a caminhada da igreja. Essa é a caminhada dos eleitos de Deus. É uma caminhada de eterna misericórdia. É uma caminhada daqueles que foram redimidos pelo Senhor. É uma caminhada de humildade, de mansidão. É uma caminhada que nós às vezes vamos ter dificuldades. É natural, mas nós devemos nos perdoar e nos amar uns aos outros. Que isso é o cumprimento de toda a lei. Volte para Filipenses, no capítulo 2. Tudo isso foi uma introdução rápida, irmãos, para a gente poder tocar aonde quero colocar com os irmãos. Viver essa vida nos lugares celestiais, com um olhar em Cristo, é um chamado do Senhor para nós. É as pegadas do rebanho olhando para o seu pastor. E aqui nós vamos ver a primeira pegada do Senhor nessa carta. Porque viver essa vida de mansidão, de humildade, de longanimidade, de perseverança é impossível, irmãos, para cada um de nós. Somente através do Senhor nas nossas vidas, somente através dele vivendo em nós. Como disse Paulo, para mim o viver é Cristo. Se Cristo for a nossa vida, nós vamos conseguir caminhar em amor, porque nós vamos estar olhando, como Paulo ensina aqui nessa carta, para o Senhor Jesus. Então Paulo vai dar um exemplo para esses irmãos, essa pegada do Senhor Jesus na terra. Esse exemplo está aqui no capítulo 2, a partir do verso 5. Porque Paulo vai dizer assim no verso 2 que nós lemos: sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Em algumas traduções vai dizer tendo a mesma mente, porque essa palavra é de mesmo pensamento. Paulo fala assim: vocês devem caminhar como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vocês devem andar juntos, tendo o mesmo pensamento. E daí no verso 5 ele diz: tende vós o mesmo sentimento, ou também é a mesma palavra, o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Então Paulo vai começar a mostrar para nós aqui esse caminho. Qual é o caminho que devemos seguir, irmãos? Quais são as pegadas do Senhor para nós não nos dividirmos? Quais são as pegadas do Senhor para nós andarmos em amor, unidos uns aos outros, não olhando para as circunstâncias, não perdendo a nossa alegria? Quais são as pegadas que o Senhor Jesus deixou? Esse texto é maravilhoso. Alguns irmãos entendem que é uma canção tradicional, mas é um texto que traz uma exegese da palavra, é uma doutrina também maravilhosa. Mas nós não vamos olhar para a questão doutrinária. Nós vamos olhar, como diz aqui, como a mente de Cristo opera, como a mente de Cristo age. Tende em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Vamos devagar aqui, irmãos. Eu vou ler uma outra tradução que diz assim:
embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que ele deveria apegar-se, agarrar-se. Jesus é Deus de Deus. Ele é Deus. Na eternidade, ele estava com o Pai. Deus igual a Deus, nada inferior. O Senhor nunca foi inferior. Ele é Deus. E quando ele estava com o Pai desejava nos restaurar. Estava no coração do Pai enviar o seu filho. E o filho tinha um coração de agradar o Pai. Mas ele era Deus. Ele estava com sua glória junto do Pai. E quando o Senhor estava junto do Pai, aqui diz, essa palavra dizendo assim, subsistindo em forma de Deus, essa palavra forma é morphe. No original, ela expressa que o caráter interior é a realidade exterior advém de um caráter interior. O que é dentro é expressado fora. O que você vê é uma expressão daquilo que é dentro. Então Jesus, ele tinha a forma de Deus. Ele realmente era Deus. Ele era um com o Pai. Ele tinha toda a glória junto do Pai. Mas ali vai dizer que ele não julgou que ele deveria se agarrar nisso. Que ele não se apegou a isso. Antes, versículo 7, a si mesmo se esvaziou. Irmãos, quando nós lembramos da história de Lúcifer, ele quis ser como Deus. Ele quis subir e ser como Deus. Ele caiu. Quando nós olhamos para a história de Adão, quando Satanás tentou ali Adão no Jardim do Éden, Adão também e Eva foram com aquela conversa de Eva enganados com a serpente, mas ali no cerne o que que era? Ser igual a Deus, ser como Deus. E Adão também caiu. Mas o filho, ele não ousou se apegar a isso. Ele não se ousou, e ele era Deus, mas ele não se apegou a isso. Antes, ele se esvaziou. Aqui nós temos o primeiro passo nas nossas vidas como caminhada. Irmãos, aquilo que nós somos interiormente, com a vida de Cristo, nós devemos ser exteriormente. Aquilo que é o nosso trato com os nossos irmãos é uma realidade interior. Nós amamos os irmãos porque tem algo em nós. E sabe o que é algo em nós? Não é a beleza do André. Não é as coisas boas do André. O que tem em nós, que tem valor, é a própria pessoa do Senhor Jesus. Ele veio morar em nós. Quando nós olhamos para os nossos irmãos, nós devemos ver Cristo. Paulo diz assim: a ninguém mais vemos segundo a carne. Se vemos Cristo desse modo, já não vemos mais. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O Senhor disse isso. É certo que quando você olha para o irmão, tem muitas coisas para mudar. Às vezes somos rápidos demais ou lentos demais, temos atitudes diferentes. Mas ele é um filho de Deus. Ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele é uma nova criatura. E quando nós olhamos para eles, nós devemos ver que há algo interior neles, que é a beleza de Cristo. E é isso que nós devemos buscar no nosso irmão, a beleza de Cristo na vida dele. Irmãos, às vezes nós achamos que a gente percebe que há muitos problemas nas nossas vidas e a gente culpa o mundo, né? O nosso problema muitas vezes, nossa atitude do nosso coração é o mundo, é o pecado, é a carne. Todas essas coisas que nos acontecem nas nossas vidas, mas eu creio que o real problema nas nossas vidas, que nos afetam na nossa caminhada com Deus e uns com os outros, não são as coisas ao nosso entorno. O que realmente nos afeta é o nosso ego, é a nossa soberba. Nós somos soberbos, irmãos. Tem duas coisas que são verdades que correm toda a Escritura. Uma é a soberba, a outra é a humildade. A soberba, ela é como um chão fértil. E o que você planta naquele chão, da carne vai nascer muitas coisas. Todos aqueles frutos da carne, elas nascem de um coração soberbo. Mas da vida de Cristo, o solo é a humildade.
Esse é o solo da vida do Senhor Jesus. E tudo aquilo que você planta na humildade reflete em frutos do Espírito. Mas o nosso coração, irmãos, ele tem um ego. Ele tem um ego profundo. Nós somos tão egoístas, há uma soberba tão grande em nós, que o Senhor precisa quebrar nas nossas vidas, que às vezes a gente até entende. Tem coisas que são em mim que eu realmente reconheço, que, poxa, isso aqui eu tenho que deixar de lado. Mas tem coisas boas, às vezes, que eu vejo em mim. E que eu acho que são boas. E que o Senhor pode usar isso. E eu não vou dizer que o Senhor não pode usar isso. Mas, irmãos, nós não podemos servir a Deus com as nossas qualidades. Nós não podemos. Nós só podemos servir a Deus com aquilo que vem dele mesmo. Aquilo que procede do Senhor é aquilo que você pode servir. Aquilo que é qualidade em nós, irmãos, tem que passar pela cruz. E lembra que nós falamos no começo, nós vivemos uma vida ressurreta no Senhor. Nós somos aqueles que saímos da morte para a vida. O cristão vive uma vida ressurreta. Tudo aquilo que é qualidade em nós tem que passar pela cruz. Tudo aquilo que morrer na cruz e ali ficar é soberba. Aquilo que morrer e ressuscitar é na vida e no poder daquilo que o Filho é. Aí você pode servir o Senhor. Aí você pode andar com Deus e ser um vaso útil na mão do seu irmão. Esse é o caminho do Senhor, irmãos. O Senhor Jesus, ele não resolveu se apegar. Paulo disse isso quando nós citamos. Não, mas eu. Paulo entendeu isso, irmãos. Ele não podia se apegar mais em quem ele era. Quando você olha o capítulo 3 lá de Filipenses, Paulo ele diz, eu era hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu. Ele era um homem que se gloriava em si mesmo, mas que ele diz, eu considerei tudo como perda para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo nenhuma justiça própria. Ah, irmãos, que nós possamos ter esse coração do Senhor, de deixar aquilo que nós somos de lado, colocar tudo aquilo que a gente considera como uma glória nas nossas vidas, colocar aos pés do Senhor e deixar. Então nós vamos conseguir nos esvaziar de nós mesmos. Como Paulo disse, não mais eu, mas Cristo em mim. Nós precisamos encontrar esse caminho no Senhor, de abandonar-nos a nós mesmos e seguir os passos do Senhor. Então Paulo diz lá naquela carta, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Quando nós deixamos tudo por causa do Senhor, quando nós abandonamos a nossa vida por causa do Senhor, então nós vamos conhecê-lo mais. Eu não vou ler o texto de Mateus, vamos já para a segunda pegada. Jesus falou assim, e então a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Irmãos, primeiro o filho, ele não se apegou, ele não ousou se apegar. Nós não devemos nos apegar a nós mesmos. Nós não devemos nem nos apegar àquilo que nós achamos que eu tô certo. Isso aqui é a caminhada para a vida da igreja. Isso aqui é algo que eu devo seguir. Mas nem nisso, irmãos. Nós temos que cuidar com o nosso coração. Nós não devemos nos apegar a verdades que estão dentro de nós. Nós precisamos ter um coração de se esvaziar, considerar o outro superior, ver o que há da vida de Cristo no outro e permitir que Deus faça aquela obra, que Deus ilumine os olhos daquele irmão, que Deus nos ajude a caminhar. O filho, ele se esvaziou e diz que ele tomou a forma de servo. Ah, irmãos, o Senhor da glória, que era um com o Pai, cheio de glória e de majestade, ele se esvazia, ele encobre a sua glória e se torna, aquele que era a forma de Deus, se torna uma forma de servo. Essa palavra servo aqui é escravo. Não é apenas um serviçal, não é apenas alguém que serve, é um escravo. Por isso que Paulo, no capítulo 1, ele fala, Paulo, servo, escravo de Jesus Cristo. Paulo era um prisioneiro de Cristo e nós também somos escravos de Cristo. O Senhor Jesus, ele diz que ele tomou a forma de um servo, a forma de um escravo, porque o Filho do Homem veio para nos servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Senhor, ele tomou a posição mais humilde. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 15. Quero ler um texto com os irmãos.
Deuteronômio capítulo 15 fala desse escravo. No capítulo 15 de Deuteronômio, ele fala do ano da remissão. Ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Este é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, desculpa, irmãos, perdão, é o versículo 12. Quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, for vendido, 6 anos servir-te-ás, mas no 7º despedirá forro. E quando de ti o despedires forro, não o farás ir vazio. Literalmente, fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo que o Senhor teu Deus te deu e te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Verso 16. Se, porém, ele te disser, se aquele escravo, disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo, e também farás a tua serva. Não pareça aos teus olhos duro despedir os forros. Irmãos, aquele escravo era conhecido como escravo de orelhas furadas. Ele serviu aquele senhor por muitos anos, mas ele amava aquele senhor, ele amava aquela casa daquele senhor, então ele não queria ir embora. Então ele ia perante os juízes, na porta da casa, daquela porta, eles furavam aquela orelha daquele servo. E a partir daquele momento, ele serviria aquele senhor para todo o resto da sua vida. Ele seria considerado um escravo por amor. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele foi um servo por amor. Ele se tornou servo por amor. Ele deu a sua vida por amor. E, irmãos, esse é o caráter da nossa vida e do nosso serviço com os nossos irmãos. Nós que caminhamos com o Senhor Jesus, devemos ser esses servos dele, de orelhas furadas. Nós somos aqueles, irmãos, que temos que seguir, como Carlinhos falou ontem à noite, apenas por amor. Não tem uma outra maneira de você seguir o Senhor Jesus. Não tem uma outra forma de nós caminharmos com o Senhor Jesus. A lei não vai conseguir nos fazer seguir os passos do Cordeiro, porque nós vamos errar. A lei vai revelar quem nós somos. Ela é como um espelho, irmãos. Mas a graça, através da vida do Cordeiro, vai nos ajudar, vai nos capacitar a caminhar. Nós precisamos do Senhor Jesus. Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de amor. Agora nós somos como esse escravo que furou as suas orelhas e que diz: Senhor, eu te sigo porque eu te amo, porque tu és o amado da minha alma. Abra comigo em Salmos, capítulo 40. Salmos 40 é um texto que está lá em Hebreus também, que vai ser citado em Hebreus. Ele diz assim, no versículo 6: Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Aqui nesse texto, é um texto que está lá em Hebreus, no verso 6 ele diz assim: Sacrifícios e oferta não quisestes, abristes os meus ouvidos. Esse abrir os meus ouvidos é a orelha furada, irmãos. É interessante que o escravo, aquele servo, era um servo, não eram as mãos furadas, não eram os pés que eram furados, eram as orelhas que eram furadas. Porque uma coisa muito importante por servo é ouvir o seu senhor. É ouvir o seu senhor quando chama. Quando o seu senhor chama, aquele servo tem que ter um ouvido pronto para responder e atender. Por isso, o que era furado naquele servo eram suas orelhas. Então aqui diz, o salmista diz:
Tu não quiseste sacrifícios, abristes os meus ouvidos. Isso fala, irmãos, de uma orelha furada, de uma vida consagrada ao Senhor. Aquele servo de orelhas furadas é um servo consagrado ao Senhor. Abra em Hebreus capítulo 7. Agora lá em Hebreus 7, esse texto vai ser repetido. 7 não, desculpa, Hebreus 10. Hebreus 10, no versículo 5. Hebreus 10, no versículo 5. Sacrifícios e ofertas não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te delecastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, é o mesmo texto. Aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui está falando do filho. Quando o filho entrou no mundo, ele cita o texto de Salmo e diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Irmãos, ele troca aquela palavra que nós ouvimos, ouvidos de ouvir, por um corpo me formastes. Por que isso, irmãos? Porque quando nossa orelha é furada, o nosso corpo vai servir ao Senhor. Irmãos, os nossos corpos vão servir ao Senhor quando nós temos a nossa orelha furada. É por isso que aqui está um corpo. O Senhor Jesus não veio apenas para ouvir, ele veio para ouvir e responder. Nós também temos que ser esses servos do Senhor, escravos por amor, que ouvem o Senhor e respondem ao Senhor com os nossos corpos. Lembra de Romanos 12? Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ah, irmãos, é os nossos corpos servindo a Deus que o Senhor quer. É isso que Paulo está dizendo. Apresente os vossos corpos a Deus como um sacrifício. Aquela figura que Paulo está vendo é aquele sacrifício que era oferecido sobre o altar. Ali eles colocavam aquele cordeiro como um aroma suave a Deus. Paulo está dizendo: coloque sobre aquele altar os seus corpos, por causa de todas as misericórdias do Senhor, por causa do amor, da tão grande salvação que Romanos vai falar desde o capítulo 1 até o capítulo 11. Apresente o seu corpo ao Senhor. Irmãos, é essa a nossa caminhada com Cristo. Nós devemos ter esse caráter de nos apresentarmos ao Senhor como servos de amor e desejar servi-lo, apresentando os nossos corpos a Ele. Volte para Filipenses ali comigo. Filipenses capítulo 2. Já estou encerrando, tá, irmãos? Mais uma vez, tende vós a mesma mente que houve em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, que caminho do Senhor maravilhoso. Primeiro nós devemos nos esvaziar como Ele. Ele tomou a forma de um servo, nos serviu, nos amou. Nós também devemos servi-lo e amá-lo. E esse Senhor nos encoraja nesse processo a ter essa mente de humildade. Ele se humilhou. Ele se humilhou, sendo obediente até a morte. Hebreus vai dizer que o Filho aprendeu a obediência por meio das coisas que ele sofreu. Amados, a nossa vida cristã é uma vida maravilhosa no Senhor. Quando Paulo está tratando isso aqui com os filipenses, ele fala de muitos caracteres positivos que aqueles irmãos tinham. Mas Paulo vai dizer para eles que foi necessário que foi concedido a eles uma graça, não apenas de crer no Senhor, mas de padecer pelo Senhor. Porque à medida que nós passamos por circunstâncias, situações na nossa vida, Deus vai forjando nosso caráter. Deus vai transformando e trabalhando em nós. Por isso,
nós vamos aprendendo esse caráter da obediência através do sofrimento, através das circunstâncias que passamos. Mas lembra que eu disse para os irmãos, sofrimento por sofrimento não tem valor. Mas como reagimos? Se quando sofremos, se quando passamos por dificuldades, murmuramos, reclamamos, contendemos, brigamos, irmãos, não estaremos crescendo, não estaremos vendo o Cordeiro. Mas se quando passamos por situações, nós nos entregamos perante a mão do Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, nós deixamos que Ele conduza, nós obedecemos o seu caminho, nós seguimos os seus passos. Esses são os passos do Cordeiro. A obediência, irmãos, nas nossas vidas. Teve um irmão que falou uma frase uma vez que eu guardei. Ser cheio do Espírito é ser cheio de obediência. Ser cheio do Espírito é ser cheio de obediência. Nós queremos ser cheios do Espírito. Para isso, nós precisamos ser obedientes ao Senhor, nos rendermos a Ele. Por isso, irmãos, para que nós possamos viver essa caminhada com Deus, de ter o mesmo sentimento, de ter o mesmo amor, de ser unido de alma, somente com esse coração do Filho, somente com essa atitude do Filho. Esse é o caminhar do Filho de Deus. Nós vamos sim poder caminhar como Ele, ter a mesma mente, ser unidos como uma só família, como um só rebanho do Senhor. Mas se nós começarmos a nos devorarmos, se nós começarmos a contender, irmãos, por causa de opiniões, divergências, nós vamos dividir o rebanho do Senhor. E essa não é a vontade do Senhor. Então agora Paulo vai encorajar esses irmãos no verso 12, dizendo, assim, pois, por que ele fala um assim, pois? Porque ele deu o exemplo de como a mente de Cristo opera, no verso 5 até o verso 10. Ele mostrou como o Senhor Jesus é. Então ele fala, então, irmãos, assim, pois, como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo encoraja aqueles irmãos a prosseguirem nessa tão grande salvação. Nós precisamos avançar na jornada com Deus. Fomos salvos, mas agora nossas almas precisam ser salvas, ganhas pelo Senhor. Então, quem realiza isso? Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros. Irmãos, queremos ser luzeiros nesse mundo. Queremos ser aqueles que são o rebanho do Senhor, respondendo a esse mundo, a Cristo e revelando a vida de Cristo nas nossas vidas. Por isso, Paulo dá esse caminho, irmãos, para que vocês sejam irrepreensíveis, para que vocês sejam sinceros filhos de Deus. Nós não podemos murmurar, nem contender. A murmuração, irmãos, ela é uma praga na vida da igreja. É uma praga. Nós não vamos ter tempo hoje, mas se você ler o povo no deserto, eles murmuraram contra Deus. Eles murmuraram 40 anos. E a palavra de Deus diz que eles ficaram prostrados no deserto. A murmuração prostra as nossas vidas. A murmuração impede a caminhada. E por isso Paulo está dizendo, não murmureis. Não murmureis. Porque a palavra que eles ouviram, Hebreus vai dizer, falando daquele povo lá no deserto, não lhes aproveitou porque não foi acompanhada por fé. Eles não criam no Senhor. Então eles murmuravam, eles contendiam. Por isso, irmãos, na nossa jornada como igreja, Paulo está encorajando aqueles filipenses, irmãos, não contendam, não murmurem. Ele queria, lembra? Tratar aquele assunto daquelas duas irmãs. E aqui ainda no capítulo 2, Paulo vai dar dois exemplos, nós nem vamos ler, mas ele vai dar o exemplo dessa mente de Cristo. Paulo vai ser muito prático com esses irmãos. Ele vai falar do Timóteo e do Epafrodito. Vamos ler só um texto. Ele fala no verso 20, que no 19 ele vai dizer que vai enviar a eles Timóteo para saber da situação deles. E no 20 ele diz, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo é um exemplo
da mente de Cristo, do coração do Senhor. Os interesses de Timóteo, os interesses que ele teria, eram os interesses da igreja, eram os interesses do corpo. Não tenho ninguém que cuide de seus interesses, pois todos eles, Paulo está falando dos outros, buscam o que é do seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Timóteo tinha um caráter de servir não a Paulo, mas ao Evangelho, de cuidar dos interesses daqueles irmãos. Quando nós estamos juntos, nós devemos, como diz lá no verso, não tenha cada um o que visto que é propriamente seu, senão cada um o que é dos outros. E depois Paulo vai citar o exemplo de Epafrodito, e vai falar no verso 25 que ele vai enviar de volta Epafrodito. E ele diz assim: por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Por outro, vosso mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele estava disposto, Epafrodito, a dar a sua própria vida. Paulo diz que esse irmão, ele era um cooperador e companheiro de lutas. A mente de Cristo. Cooperador, companheiro de lutas. Aquele que foi enviado para suprir as necessidades do apóstolo. Nós devemos ser esses irmãos, na vida dos nossos irmãos, que vamos ser companheiros uns dos outros, companheiros de luta, aqueles que na vida uns dos outros vamos suprir as necessidades uns dos outros. Esse é o caráter da igreja, um caráter de amor, um caráter de vínculo. E por fim, vamos ler capítulo 4, verso 1. Portanto, meus amados irmãos, meus amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. E eu rogo a Evódia e Síntica que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, não existe um outro caminho melhor para a alegria. A alegria cristã não é circunstancial. Nós não dependemos da circunstância para nos alegrar. A alegria é no Senhor. Quando nós olhamos para o Filho, quando nós olhamos para o Cordeiro, nós temos a alegria do Senhor. Mas essa alegria sempre vai ser recuperada nas nossas vidas, no corpo, andando, caminhando juntos, vivendo juntos, amando uns aos outros. Amém, irmãos? Essas são as pegadas de Filipenses. Nós, irmãos, falamos resumidamente, mas eu tinha esse encargo no coração de compartilhar com os irmãos essas pegadas de amor dessa carta de Filipenses. Essa igreja, ela nasceu com muitas dores de parto. Era uma igreja muito amada. Eles eram muito diferentes uns dos outros. Tinham características muito diferentes. Mas eles aprenderam a andar juntos. Mas ao longo do tempo, eles perderam a alegria e olharam para as circunstâncias. E qual é o caminho para cada um de nós, como igreja, como assembleia, quando nós começamos a ter disputa dos nossos corações, quando começamos a perder a alegria na reunião, alegria no corpo, nós devemos voltar e olhar para o Senhor Jesus. Nós devemos olhar para o Senhor, colocar de volta os nossos olhos dele e ver o exemplo dele, como Paulo relatou aqui. Então, Cristo, vemos, é a nossa vida. Cristo é a nossa mente. E depois os irmãos podem ler com esse coração, no capítulo 3. Paulo vai avançar essa visão. E ele vai dizer, agora ele também é o nosso alvo. E depois ele vai dizer, ele é tudo, irmãos, para nós. Tudo está na pessoa do Senhor Jesus. A minha oração ao Senhor pelos irmãos é como a oração de Paulo no verso 9. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção de Cristo. Irmãos, não tenham medo nem vergonha. Eu tenho estado muito alegre com toda a obra do Senhor aqui, que o Senhor tem feito aqui na vida dos irmãos. Não se preocupem com nada. Não se preocupem com quantidade, não se preocupem com qualidade. Tenham no coração esse amor que vocês têm pujante pelo Senhor, sempre vivo, sempre pujante no coração de vocês. E um amor pujante uns pelos outros.
acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quem vai dar o crescimento é o Senhor. Quem vai ajudá-los na caminhada é o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te bendizer e te agradecer por tua obra nas nossas vidas. Porque o Senhor nos uniu como um só rebanho, como um só corpo. O Senhor nos uniu em ti mesmo e nos trouxe como uma família, a família do Senhor. E aqui estamos juntos, Senhor, nessa cidade em Brasília. E tu tens feito uma obra tão maravilhosa no meio desses irmãos. Nós realmente temos visto, Senhor, a tua obra nessa cidade, tua obra nessa vida desses irmãos. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue a progredir mais e mais em cada um deles. Aquilo que o Senhor tem feito aqui, Senhor, em Brasília, que o Senhor continue o progresso do Evangelho na vida desses irmãos. Senhor, que o amor ao Senhor, Senhor, nunca se perca dos olhos deles. Que o nosso amor pelo Senhor nunca venha desvanecer. Que o nosso amor por Ti, Senhor, venha crescer cada dia mais e mais. E que, como João falou lá na sua carta, quando nós amarmos mais a Ti, também amamos mais os nossos irmãos. Que esse amor uns pelos outros sempre seja pujante. Senhor, livra-nos, Senhor, de toda divisão. Livra-nos de toda contenda, de todo partidarismo. Livra-nos, Senhor. Guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Guarda as nossas mentes em Cristo Jesus. Nós queremos olhar para Ti, Senhor, como esse exemplo maravilhoso daquele que se humilhou, daquele que se tornou homem, aquele que se fez servo por amor a nós para nos servir. E com esse coração, nós queremos servir uns aos outros. Nós queremos amar uns aos outros. Nos dá o Teu coração, Senhor, para servir. Nos dá o Teu coração, Senhor, para amar uns aos outros, para caminhar uns com os outros. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor começou a boa obra e o Senhor vai completá-la. Senhor, se essa obra dependesse de nós, nós teríamos dúvidas, mas o Senhor disse que vai completá-la. E o Senhor vai completar em cada um de nós a tua obra, até aquele dia que estaremos contigo, Senhor. E nós te agradecemos e te bendizemos por quem tu és. Louvado seja o teu nome. Amém.